Graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde, te proteja, que ilumine a sua mente a cada dia, a cada amanhecer. Fico feliz de ter conhecido vários irmãos da graça de Deus que estão fazendo essa obra junto, lutando para apresentar a graça para o povo. Isso que é importante no reino do céu, porque muitos são chamados para pregar essa graça e desistem por não entender a graça de Deus. Nós estamos vivendo nesses dias, um dia difícil, ao qual também não foi fácil para Cristo. E hoje eu quero lhe mostrar uma coisa para abrir a sua mente, rapidamente, não vou tomar muito o seu tempo, mas espero que você fique até o final do vídeo para você ver, abrir a sua visão espiritual um pouco, o porquê que nós falamos que a lei é joio e a graça é que nós temos que viver. O porquê isso? E a igreja hoje está vivendo isso no meio deles, né? A Bíblia vai falar que quando Cristo ele é vendido por Judas, quem compra ele são os sumos sacerdotes. Ele é levado justamente para o sinédrio, para ser julgado ali pelos escribas, pelos príncipes dos judeus, pelos sumos sacerdotes. O sinédrio, amado, ele é formado por 71 líderes que só julga a lei de Moisés. Esse é o sinédrio. O sinédrio, ele só julga a lei mosaica. Ele não julga mais nada. Ainda que o Império Romano estivesse lá dentro, eles não julgavam a lei moral do Império Romano. Por isso que quando eles levam Jesus para Pilato, Pilato não tem nada contra ele. Porque quem estava acusando, incitando o povo ali, era justamente os escribas, os sacerdotes, os príncipes. Nicodemos, ele era um príncipe, porque ele era um chefe da sinagoga judaica. Ele era um homem considerado, os anciões já eram sacerdotes, homens considerados rabino dentro de Israel. Então foi esse povo que prendeu Cristo e julgou Cristo. Foi esse povo, com essa lei deles, que condenaram o Messias. Então, nós podemos ver que o Messias, o Cristo, que teve uma grande importância não só em Israel, mas no mundo, porque a história foi mudada. Não o Velho Testamento e o Novo Testamento, não. Houve o antes de Cristo e depois de Cristo. Isso daí é relevante, porque só isso daí já poderia todos parar para analisar. O que fez esse homem para que ele entrasse para a história antes e depois dele? Porque ali houve um meio, houve uma divisão. Não é Velho Testamento e Novo Testamento, não. Ficou para trás uma era e nasceu outra era depois de Cristo. Você ainda não parou para raciocinar e pensar sobre isso? Por quê? Muitos falam, não, mas é velho, por que dividiram o Velho e o Novo Testamento? O Velho e o Novo Testamento não foi dividido porque o homem quis ou porque o sacerdote quis, não. Porque houve uma separação. Se acabou aquele tempo e vivendo esse tempo. Passou aquele período, nós estamos vivendo nesse período. Passou o antes de Cristo, nós estamos vivendo na era de Cristo. Esse é relevante. Mas agora, Cristo, ele foi julgado justamente dentro do sinédrio. Quando Pilato ele pega justamente no dia da Páscoa que deveria libertar um preso, ele pergunta, a Bíblia mesmo vai falar que quem estava lá excitando o povo eram os anciões, os sacerdotes, para escolher Barrabás.
um homem que tinha cometido um crime de homicídio, um homem que era verdadeiramente um bandido, um ladrão, um assassino. E os anciões estavam ali, os sacerdotes, justamente pedindo para condenar um homem inocente. Aquele homem que estava ali junto com Barrabás, ele não tinha feito nada. Mas por que o tanto ódio dos judeus contra aquele homem? Por que o ódio dos judeus tanto na vida daquele homem? Porque quando Jesus ele estava pregando várias coisas, ele disse para os judeus. E uma dessas coisas está em João no capítulo 8, se você for lá ver, que ele fala, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me escutariam, mas vós tem por pai o diabo. Ele fala isso dentro do templo, na casa do tesouro, os judeus. Porque os judeus serviam Deus e Cristo servia outro. A graça não é a mesma coisa da lei. Porque o filho da escrava vai sempre perseguir o filho da livre. O filho da carne vai sempre perseguir o filho do espírito. Assim foi em toda a Escritura. No tempo dos profetas, também foi assim. Quando o Espírito de Deus começava a mostrar os erros que estavam dentro de Israel, eles já se recuavam. Aí ia para cima do sacerdote. Aparecia também os falsos profetas para estar ali do lado do povo de Israel e falar, não é nada disso, não é isso que Deus quer. E sempre era destruído. Porque Jesus vai falar, sempre quis eu juntar o meu filho debaixo das asas e vocês nunca quiseram. Por esse motivo que Cristo, quando o sacerdote, o povo judeu, pede um sinal a Cristo, Cristo fala assim, o único sinal que vocês irão ver é o sinal de Jonas. Porque Jonas, quando ele pregou em Nínive, ele não fez nenhum milagre. Ele não criou, ele não pegou e ressuscitou o morto, fez paralítico andar. Não, ele pregou, arrependei-vos. Ele está dizendo, o único sinal que vocês verão de mim é eu pedir para vocês se arrepender. Eu passarei aqui uma vez por vocês pregando. Tu pode entender isso comigo? Passarei uma vez e eu quero que vocês me escutem. Arrependei-vos dos seus pecados. E assim, crê em mim que a sua terra será sarada. Mas só que eles não conseguiam fazer isso. Nós vamos ver que quando Pedro, no capítulo 2, capítulo 3 de Atos, nós vamos ver que quando Pedro ele sai dali do templo e vai para a Porta Formosa, que cura aquele paralítico, ele começa a pregar. Quem prende Pedro? Os sacerdotes dentro do templo. Por que prende Pedro? Porque Pedro está pregando Cristo ressuscitado. Os sacerdotes vão e prendem Pedro. Eu quero abrir a sua visão espiritual, para que você veja e não fique enganado. Prende Pedro, os sacerdotes. Eles prendem e o Sinédrio julga Pedro. Novamente o Sinédrio. Um grupo de escriba, de fariseu, de judeus, de sacerdote, que ali agora julga Pedro de novo. Eles só não matam Pedro ali porque o povo estava do lado de Pedro e tinha visto o milagre que Pedro tinha feito. Que o Espírito Santo tinha feito através de Pedro. Melhor dizendo. Aí nós vamos percorrer a Bíblia. Quem está ali do lado quando matam
justamente Estevão, Saulo. Estevão, quando também é julgado, é levado para ser julgado na sinagoga do Libertino, Pedro também é levado para o Sinédrio, novamente o Sinédrio, novamente os judeus, novamente o sacerdote, novamente os escribas, novamente os príncipes dos judeus que estavam ali, julgando de novo a lei de Deus, julgando de novo o Evangelho de Cristo. E quando Estevão começa a fazer a sua narrativa, que ele vem falando desde Abraão, Isaac, Jacó, desde quando Deus tirou o povo, passou pelo Mar Vermelho, chegando até Moisés, fala que Moisés esqueceu de Deus, abandonou Deus, servindo a outros deuses, e sacrifício ofereceram aos demônios, em Atos capítulo 7, não a Deus. Estrela do vosso Deus, Rafã, figura que vós fizestes para vós mesmo adorar. Que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, assim como diz o profeta. Estevão foi apedrejado. Estevão foi apedrejado. Eu quero que você abra a sua mente, meu amado. Estevão foi apedrejado de novo pelo joio, pelos sumos sacerdotes, pelos escribas, pelos príncipes dos judeus que estavam ali. De novo, a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito. A lei que mata o império da morte, que o apóstolo Paulo fala, perseguia e matava o que era gerado segundo o Espírito. E Paulo? Antes de ser Paulo, Saulo, e o que ele faz? Saulo, ele foi ensinado, doutrinado no pé de Gamaliel. Quem era Gamaliel? O sumo sacerdote. Que com certeza estava juntamente naquele sinédrio, julgando também todos aqueles que estavam lá. Estevão, Pedro, Jesus. Paulo aprendeu assim. Saulo aprendeu daquele jeito. Então ele perseguia o que tinha a promessa de Cristo. Ele perseguia a noiva de Cristo. Ele perseguia o que pregava o Evangelho de Cristo. Paulo, ele tinha carta do sumo sacerdote para perseguir os evangélicos, os cristãos daquela época. E quando Saulo entra, chega na porta de Damasco, ali Jesus se apresenta para ele, no clarão de luz, fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Por que tu me persegues, Saulo? E Saulo ali perde a visão dele natural e vai para dentro da cidade, fica lá. E ele demora 14 anos para começar a pregar o Evangelho da Graça. Sabe o que eu quero falar com isso, meu amado? Falar para você que está vivendo ainda na lei, ainda com joio dentro da sua igreja, porque batismo nas águas ainda é um joio. Ungir com óleo ainda é um joio. Santa Ceia ainda é um joio. Ainda os sacerdotes ser mantido com o dinheiro do povo ainda é um joio. Os 10% ainda é um joio.
fazer você estar dentro de um templo e falar que ali é lugar para adorar a Deus, ainda é um joio, porque Deus não habita em templo feito por mão de homem. Eu quero abrir a sua mente, meu amado. Enquanto você estiver comprando a palavra de Deus, o povo não vai ser curado, o coxo não vai andar, o cego não vai enxergar, o morto não vai ressuscitar, o coronavírus não vai embora, o câncer vai continuar, a AIDS vai acabar com o planeta, o câncer vai destruir a vida do ser humano. Enquanto você não entender que a graça de Deus é você ouvir a voz de Deus, que não precisa de ninguém te ensinar, mas é através da obediência a Ele, é você acreditar nele, que não precisa de um tutor, que não precisa de uma imagem, não precisa de ninguém para falar contigo. Quando você não vê isso, nada disso vai mudar. Santo Deus da glória. Não vai para a igreja ficar glória, glória, aleluia, glória, louvando a homem. Por isso que o Romanos fala, vocês adoraram mais a criatura do que o Criador. Vocês serviram mais a criatura do que o Criador. Sem entendimento do que é o joio, do que é o trigo. Por isso que Jesus ele foi crucificado, meu amado. Se os profetas falaram que nunca pediram sacrifício, então Deus se deu. Deus falou assim, eu vou resgatar os meus filhos. É sangue que você quer? É sacrifício que você quer? Então darei a você. Para resgatar o que havia perdido. Não vou cansar de dizer isso. Quem paga não é o mesmo que recebe. Se estivesse na mão de Deus, por que eu iria pagar? Não. O povo de Deus está na mão do diabo até hoje. Até o dia de hoje. Por isso que ele pagou, ele foi o último. Ele purificou o povo com o seu sangue. Eles não entenderam isso. É sangue que vocês querem? Então eu te purifico com o meu sangue. E largou o sangue dele dentro de Israel. Quando ele foi ali chicoteado, quando foi maltratado, o sangue dele ficou ali. Não tinha como ele sair dali com uma gota de sangue no corpo. Não tinha como. Porque os vasos sanguíneos dele já tinha rasgado tudo. Já tinha aberto feridas profundas. As veias, a artéria do corpo tinha cortado. Jorrava sangue para todo lado. Ele purificou Israel com o seu sangue. Então, meu amado, não vai ser um óleo, não vai ser uma água, não vai ser um templo que vai fazer você ser curado ou sarado. Vai ser a tua fé. Por isso que o livro de Hebreus fala que os homens que morreram, capítulo 11, fala do herói da fé. Desde o passado até o presente. Porque se você não tiver fé, você não vai ser salvo. Se você não praticar o cristianismo, que as igrejas não deixam você praticar, porque os lobos não deixam você praticar, você não vai ser salvo. E se você estiver dentro de uma igreja dessa que está vendendo a palavra de Deus, que é isso que os pastores fazem, você não vai ser salvo. Porque pode um guiar cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. Se você chamar ele de pastor, igual todo mundo, quem é seu pastor? Ah, o meu pastor é R.R. Soares. Quem é o seu pastor? Bispo Macedo. Quem é o seu pastor? Ronaldo. Quem é o seu pastor? Fátima. Quem é o seu pastor? É o Sila Malafaia. Quem é o seu pastor? Enquanto você não falar, o meu pastor é Cristo. Ele morreu por mim. Ele deu a vida por mim. Enquanto você não selar por isso, não adianta que não vai ter salvação para ninguém. Enquanto você não vê que o seu pastor ele vive, a Bíblia fala que Deus ele tem ciúme de nós, chama a gente como menina dos seus olhos. Imagine você, o pastor lá em cima olhando.
Deus tem misericórdia que eles não sabem o que estão fazendo. Quando Jesus mesmo disse, não deixa ninguém que te chame de mestre ou rabino, porque você tem um pai que está no céu. Aí você vai lá, meu pastor. Faz isso não, irmão. Não faz isso não. Porque quem deu a vida por você foi Jesus Cristo de Nazaré. Ele falou, vocês terão um pastor em um rebanho. Acabou. Um pastor em um rebanho. Né? Vários pastores e vários rebanhos. A maior vergonha que tem dentro do meio evangélico, a maior vergonha, não é a maldição que o Bispo Macedo fez lá em São Paulo, trazendo a maldição para cá, fazendo o templo de Salomão, aonde adora o bode, não. A maior vergonha é ter várias portinhas abertas e vocês não entenderam o Evangelho, que é um pastor. Imaginem o que vocês iam fazer se o povo fosse unido, se transformasse num corpo dentro de uma comunidade, um corpo dentro de uma cidade, um corpo dentro de cada cidade. Imagina a explosão que ia ser. A AIDS ia sair correndo, o câncer ia sair correndo. Então, meu amado, que Deus te abençoe e te guarde. Que o Espírito Santo ilumine seu rosto e lhe dê a paz. E que você possa pegar essa palavra que foi introduzida dentro de você, direto do Espírito Santo, e você viver. Porque a água, como diz no livro de Efésios, que Jesus falou para aquela mulher, mulher, da água que eu lhe der, tu nunca mais terás sede. Essa água, meu amado, é a palavra de Deus. Deixa ela te lavar, deixa ela te batizar. Quando ela te batizar, o Espírito Santo entra e sela você com fogo. Porque você tem que crer lá dentro do seu coração que Ele ressuscitou dos mortos. E a vida eterna, a coroa é para você. Recebe na sua vida e fique em paz. Que Deus abençoe.